Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Mafra, sou sócia proprietária da Mafra Gestão Integrada e hoje nós estamos para mais um episódio do TrioCast. Tá incrível, com muitas histórias, muito conteúdo sobre os segmentos que nós temos aqui no Trio, então não se esqueçam de se inscrever e comentar, combinado? Bom, e hoje para mim é um dia muito relevante. Eu estou com a Célia Queiroz. Ela vai contar sobre a trajetória dela, contar um pouquinho sobre o meio da comunicação que hoje está em tantas evidências. Então, Célia, seja bem-vinda. Gratidão pelo seu tempo, sua disponibilidade de estar vindo aqui gravar um podcast com a gente. Obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Entendo que esse canal é de extrema importância para todos nós, não é verdade? A gente aprende todos os dias e eu acho que o papel de vocês é bastante importante para que a gente entenda e ouça tantas histórias, né? E onde a gente possa também contribuir um pouco do que a gente sabe, do que a gente aprendeu ao longo dessa trajetória, né? E a gente vive, aprende todo santo dia. E essa é a minha premissa de vida. Então, muito obrigada. Ah, verdade. Olha, é muito nobre da sua parte comentar sobre esse aprendizado, né? Porque você já vem com uma bagagem incrível e que a gente conhece um pouquinho da sua história aqui no Trio. Eu acho que já está completando 8, 9 anos que vocês estão aqui Eu com a gente. acredito que sim. Desde 2017, tem aí 6 anos. 6 anos que nós 6 estamos anos. aqui. Olha só que Eu acho que delícia. fomos aqui um dos primeiros, das primeiras empresas a chegarem no Sim, Trio, né? sim, sim. Um prédio muito gostoso, fácil acesso, nós somos felizes de estar aqui. Ai, que bom. É uma honra, Célia, porque é importante para a gente conhecer um pouquinho, né, dos nossos usuários, das pessoas que estão aqui no Trio Sim. e conhecer a sua história também muito. A gente já conhece um pouquinho nos bastidores, mas é uma honra, então, tê-la aqui com a gente. Muito Obrigada. obrigada mesmo. Eu estou na publicidade, nesse mercado, nesse mundo das vendas, desde 1992. Eu sou mineira, vou te contar um pouco mais da minha história, que para mim é muita satisfação. E cheguei a Ribeirão, eu tinha 21 anos, com uma criança. Vim para estudar. Eu tive um Uau. filho muito jovem. Quando eu completei 18 anos, meu filho nasceu. Meu Deus. E numa cidade muito pequena, e uma família totalmente conservadora. E aquela cidade pequena, eu entendia que eu queria mais. Eu queria sair, eu queria em busca de um ideal, de me formar, de estudar. Meus pais entraram em pânico, porque eu tinha essa criança. Minha mãe não queria de jeito nenhum. Imagino. E aí eu bati o pé, falei, eu quero estudar, eu quero me formar. E vim. Para onde você vai? Vou para Ribeirão. Pô, já tinha uma irmã que veio para Ribeirão Preto, ela veio fazer direito e por aqui ficou. Pô, eu quero ir embora também Vou para Ribeirão. aproveitar. Minha mãe ficou muito preocupada com uma criança, mas você vai deixá-lo? Eu falei, não tem como eu deixá-lo. E trouxe também Vitor. Então, foi uma fase bastante difícil, porque automaticamente eu não morei com a minha irmã, eu já arrumei um lugar para eu ficar, um apartamento, e eu mobilei uma casa, e comecei a estudar. E Vitor tinha 3 anos nessa época, ficava numa escolinha praticamente o dia todo. No começo, meio período, e depois eu comecei a trabalhar. E aí entra os desafios e os compromissos da vida enquanto mãe, né, e enquanto profissional. Eu sei bem isso. Eu sei bem isso. E Teori- quando alguém fala, só te cortando um pouquinho, Imagina. Célia, eu vou aproveitar para também contar um pouquinho da minha história, né? Quando eu decidi também ser mãe, porque eu também venho de uma carreira corporativa, venho de banco, né? Sim. Então, o pessoal falou, não, você não pode engravidar, você já está com 36 anos. Eu fui o contrário, eu prorroguei, entendeu? Sim, Eu prorroguei a entendi. maternidade. E a partir do momento que eu falei, não, eu tenho condições sim de equilibrar e ter a minha filha, e na verdade eu não sabia que era filha, né, mas assim, eu Sim. queria sim ser mãe, eu falei, é importante para mim que eu tenha esse novo desafio,
mas você vai ter coragem, a sua vida é corrida, Uhum. é impossível encaixar uma maternidade. Então, olha só, você muito jovem já tinha essa maturidade, né, de Sim. conduzir a maternidade e o trabalho. Não é fácil, não é Não. simples, mas quando quer, quando você sente no É. coração que é importante para você, não desista, né? Não desista. Exatamente. E isso foi o meu propósito, porque eu tive várias oportunidades para desistir, porque a carga é muito grande. Eu sozinha com uma criança numa cidade que era totalmente desconhecida para mim, estudando, e chegava momentos que eu falava assim, preciso voltar para casa, porque a minha mãe falava, volte, volte, você não precisa passar por isso. Eu falava, mãe, eu vou tentar mais um pouco. Eu sou mineira, mãe, eu vou tentar Por mais um que não? pouco. É. E Vitor ficava o dia inteiro numa escolinha, chegou o momento que eu comecei a trabalhar, terminei a minha faculdade, e para onde eu vou enveredar na publicidade? Porque a publicidade ela tem muitas ramificações. Imagino. E, voltando um pouquinho no meu passado, eu sou filha de comerciantes. E eu cresci atrás de um balcão. Eu sempre vi meus pais venderem, e aquilo também me fascinava. Eu adorava vender. Eu tinha uns 6 anos e eu adorava ficar no caixa quando não, e eu estava ali junto com meu pai atrás de um balcão. Papai, eu embrulho. Aí meu pai já deixava eu embrulhar, sabe? Eu gostava muito disso. Então eu vim dessa ramificação comercial. E para onde eu fui na publicidade? Para essa vertente. Ah, Onde eu me especializei em prospecção de negócios. Meu primeiro trabalho, enquanto o Vitor lá estava pequeno, eu comecei a fazer um estágio numa agência de propaganda, que na época, então, CBPA, ficava no Jardim Paulista, e comecei a trabalhar com mídia e também prospecção de novos negócios. entendi. Fiquei lá um determinado tempo, fui conhecendo o mercado um pouco melhor, porque até então eu era recém-estudante, formada, né? E comecei a me envolver com o mercado, conheci pessoas e fui meu segundo trabalho, eu fui já diretamente para a área comercial. Aí fui trabalhar na Rádio Transamérica. Quando o Transamérica chegou em Ribeirão Preto, foi um momento muito importante, começou meus momentos bons na minha carreira. Porque, na realidade, com a minha criança, que eu tinha que cuidar dela e eu também precisava trabalhar. Além de precisar do trabalho, eu precisava era importantíssimo o meu lado financeiro. Porque Imagino. se eu ligasse muito para minha casa pedindo algum apoio financeiro, a minha mãe se desesperava. Tipo, Porque volta, você volta precisa voltar mesmo. que você está passando dificuldade. Na realidade, não era dificuldade, era um dinheiro muito contado. Sim, Então, e eu com esse dinheiro contado, eu fui levando, porque até então eu tinha na casa dos meus pais uma vida teoricamente confortável, imagino. onde eu tinha o meu quarto, não tinha a obrigação de manter uma casa. Aqui eu cheguei com esse dever. De Além de manter, tem que cuidar, né? Exato, Tinha de todos os manter uma casa, detalhes. exatamente. Manter uma casa financeiramente e cuidar do meu filho e cuidar de um trabalho. E sozinha. Mas isso as coisas vão acontecendo e conspirando sempre a favor de quem eu acho que tem o desejo do progresso. E eu tinha muito desejo do progresso. A minha alma era latente, por Imagino. isso, muito latente. E nesse período foi muito desafiador para mim, meu primeiro trabalho na área comercial, onde qualquer área comercial a gente vive de meta, o profissional vive Sim, de meta, a gente tinha todo mês, eu tinha a minha meta, nosso grupo, a nossa meta, e uma meta individual, então eu tinha que trabalhar muito. Eu estava já num veículo que ele era propenso à venda, porque era uma marca importante, chegando em Ribeirão, e foi muito bom e muito desafiador. E nisso o tempo foi passando. Eu passei, tive uma trajetória no Estadão, também na área comercial. O Estadão tinha uma base em Ribeirão e tinha o escritório em São Paulo, e fui para o Estadão, que também me favoreceu conhecer, conectar com pessoas, fazer relacionamentos. sim. E disso também meu filho já crescendo e a vida começando já a ter um pouco mais de respiro, eu já entendendo o que é esse universo, morar numa cidade Maior. maior, eu já ter me formado, eu já ter conquistado um pouco o meu espaço. De lá eu fui para a TV Tati, também tudo a convite de amigos. Célia, tem uma vaga? Você quer ir para a TV? Foi quando a TV Tati estava teoricamente começando em Ribeirão. Ela era afiliada da Manchete e foi uma fase muito legal, mas muito legal. Então você está reforçando que é para você criar esse know-how, essa bagagem toda, também o networking ele colabora, né? Totalmente. É, Esse envolvimento é muito importante. eu queria só ressaltar, porque às vezes, assim, eu percebo que tem empresários, tem pessoas, funcionários que às vezes não querem se relacionar. Sim.
né? Tipo, ah, não, é meu horário de jogo, é meu horário de churrasco, e eu não quero ter um certo Uhum. networking extra, né? E hoje no mercado, infelizmente, não tem como você ficar fora desse network. Você está dizendo anos atrás, né? Então, isso se perpetua desde sempre, né? Esse contato, esse vínculo, porque a indicação ela faz muito mais diferença do que um próprio currículo, né? Com certeza. As relações hoje elas são muito importantes. O network é fundamental Sim. em qualquer aspecto da vida, né? Eu enxergo isso primordial na minha profissão. Eu vim com essa bagagem onde as pessoas puderam me conhecer, conhecer a minha essência, o meu desejo de prosperar, o meu brilho no olho, que eu sempre tive isso muito. Eu trouxe isso, eu acho que do meu DNA, porque eu via meu pai, minha mãe vendendo, eles tinham muito esse pulso, esse olhar. Então, as relações elas são muito importantes. E eu posso te dizer que eu cheguei nessa trajetória, nessa minha experiência, foi muito balizada em cima do networking, de pessoas que entenderam o meu brilho no olhar. E esse brilho, esse networking é só a presença, é só pessoalmente. A É. gente não faz isso sem estar, por mais que hoje a internet está aí todo mundo muito bem estabelecido, Facilita, né? mas se a gente não tiver um brilho no olhar, a Sim. gente não tiver pessoalmente, você conhecendo a minha essência e você conhecendo a minha, ter essa troca, é muito difícil. Eu vejo que cada vez mais essa relação humana era Humana, né? muito importante, Humana. muito importante. E vou te dizer, Márcia, eu sou muito grata a todas as pessoas que me deram oportunidade, porque eu era uma jovem menina com uma criança precisando trabalhar, terminando a faculdade, não tinha sentido eu terminar uma faculdade e voltar para casa dos meus pais, uma cidade de 30 mil habitantes, que lá não tinha uma emissora de rádio. A televisão mal pegava, sabe? Imagino. Mal pegava. Então, para que eu vim para cá fazer estudar para que eu voltasse? Não. E aí existia muito desejo, especialmente da minha mãe para a minha volta, porque perto dela eu estaria protegida, né? Sim, E sim. quantas vezes ela falava para mim: volte, está tudo bem, você precisa de alguma coisa? Eu até precisava, mas eu dizia a ela que não, que estava tudo bem, que eu não precisava. Então, essa trajetória foi assim crucial na minha vida, para que hoje eu olho para trás e falo: graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter pessoas que acreditaram em mim, que entenderam que eu tinha desejo de prosperar, porque quando o ser humano tem desejo de prosperar, ele prospera. Eu tenho isso muito dentro da minha essência, porque Tenho eu sou certeza testemunha disso. disso. Eu sou testemunha disso. Depois dessa minha trajetória, fiquei um tempo na TV Tati, conheci muitas pessoas também. Nesse período, eu preciso muito envolver a minha vida pessoal e a profissional. Nesse período, meu filho já estava grande e tive também a sorte de ter um filho, teoricamente, bonzinho desde pequeno, quietinho, sabe? Sem me dar muita dor de cabeça. Eu ficava muito envolvida com as tarefas dele à noite, mas toda noite ele falava que ele já tinha feito e tinha feito mesmo. Posso discordar? Ah, diga. Olha, eu acho que o bonzinho tem a ver com a educação que você deu para ele de respeito, de acompanhamento, Sim. entendeu? Porque às vezes as pessoas olham para a educação dos nossos filhos e acham que realmente é bonzinho. Uhum. Nossa, eu fui sortuda na vida Aham. de receber essa personalidade. Na verdade, todos os bebês, eles chegam zerados. Entendeu? Só que aí você, com a convivência, com a fala, com a forma de condução, com a demonstração de carinho, com a abertura na comunicação, você começa a moldar essa criança. Então, às vezes não, a grande maioria, quando eu tenho que palestrar fora, que tenho que dar treinamento fora, até o Roberto Chiniachik, ele Aham. aceitou a Lívia no pacote, né? Quando Olha eu só. comecei a dar o MBA, aula no MBA dele, nós fizemos confraternizações e tal. E aí ele disse assim: você vai trazer a sua filha num evento de adulto? Você tem certeza do que você vai fazer? Eu disse: tenho. Confio na educação que eu dei para minha filha, é importante que ela esteja ao meu lado e ela vai se comportar, eu me comprometo com você. E Célia, em todos os momentos até hoje que eu carreguei, a Lívia tem só 6 anos.
todos os eventos, todos os treinamentos, todas as palestras que eu dei, ela estava presente. Olha que E ela delícia. nunca me deu trabalho, porque sempre foi um combinado. Sim. A partir do momento que eu entro na reunião, eu falo, filha, agora a mamãe vai entrar em reunião, você precisa ficar quietinha até a mamãe concluir. A partir do momento que a mamãe me falar, acabou a reunião, a mamãe é sua. E a gente vai fazer Sim. coisas legais, a gente vai fazer outras coisas. Célia, todas elas. Eu acabei de receber uma homenagem no Louvre, não sei se você tá Ah, eu sabendo. vi. Que legal. E aí, o que aconteceu? Nós fomos para Paris, Uhum. eu tive essa homenagem para receber, eu não pude levá-la porque era um jantar de gala e tudo mais, e aí tinha protocolos, você sabe que protocolos Sim, franceses não tem como exatamente. descumprir, mas no lançamento do livro, no dia seguinte no Louvre, ela foi, participou, tirou fotos comigo, teve momentos que não podia, ela recuou, mas em todos os momentos ela participou. Então, para as mães que estiver nos ouvindo, para os pais, né, é importante saber que os nossos filhos, ele tem o comportamento dos pais. Entendeu? Não tenho dúvida. É aberto, coerente, né? Então, não trate seu filho como uma criança sem noção, entendeu? Seja coerente. Se você Sim. quer um comportamento coerente do seu filho, tenha atitudes, falas, comportamentos similares. Porque senão ele vai copiar, só que ele Ah, vai não, mas copiar o que você faz e não o que você isso é fala, verdade. né? Mas eu acredito no bonzinho, porque eu acho que também Deus já te manda uma alma diferente, porque sabe da sua trajetória. Então, quando eu digo de Vitor foi sempre bonzinho, porque antes de Vitor ser bonzinho, eu entendi que o meu compromisso com o Vitor e ele precisava vir dessa forma. Ele Entendi. sempre foi muito maduro, desde pequenininho, porque ele sempre viu esse meu trabalho, esse meu movimento, e com isso ele pôde enxergar um pouco da vida. Entendi. Ele pôde enxergar um pouco da vida, e hoje eu tenho muito orgulho. Hoje ele é um profissional, ele é professor da Unesp, ele tem doutorado, ele vai falar em várias universidades fora, mas eu entendo que também tudo isso, além dele ter vindo com essa característica, ele sempre gostou de estudar, eu entendo que ele veio assim porque eu tinha essa minha bagagem só, e ele precisava ser dessa Tinha uma forma. missão, então. Tinha, eu acho que realmente é uma missão, e foi deliciosa. Entendi. Então, hoje ele já é um homem, tem 38 anos, e tem lá o trabalho dele, muito bem estabelecido, então para mim é muito orgulho. E ele acompanhou toda essa minha trajetória que era muito corrida. No período da manhã deixava ele na escola, buscava meio-dia, ou às vezes, quando ele tinha 11 anos, às vezes ele descia, que ele estudava ali no Marista, pegava o ônibus e ele ia para casa. Hoje não pode mais fazer isso. Naquela época, às vezes, a vida estava tão corrida que eu já dizia a ele. Então estava tudo certo, ele descia e ia para cá, pegava um ônibus e ia para casa. E o Vitor, nessa trajetória, ele amadureceu muito. E eu também pude construir essa minha trajetória, que é muito gostosa. Como eu sempre foquei, e eu gosto de gente, Márcia, eu tenho uma paixão por gente. Gosto de gente, gosto de me conectar. Sim. Para mim, a essência ser humano, ela é muito importante. Então, eu sempre tive latente uma veia comercial, que vim desse universo. Nasci e cresci atrás de um balcão, e vendo todo esse brilho do meu pai e da minha mãe atenderem clientes, eu trouxe isso comigo. E hoje, para mim, e eu sempre gostei de gente, para mim foi muito A assertivo base. essa minha trajetória comercial. Eu amo demais, eu adoro pessoas e entendo que o ser humano é muito gostoso a gente lidar. É obviamente que a gente precisa ter os jogos de cintura, normalmente fala a gente precisa ter jogo de cintura e caldo de galinha, mas é prazeroso. E especialmente quando você vende Aquilo que ama. aquilo que ama e o que você acredita. Né? Por onde eu passei, eu sempre acreditei muito. Em tudo o que fiz, eu me dediquei, graças a Deus, me dediquei bastante. Saí da TV, na realidade, tinha um amigo, vou te contar a história, quando eu cheguei até a Ilha Cross Media, que é uma trajetória que eu tenho 22 anos e tenho um orgulho Olha. imenso para mim, como um filho, meu segundo filho. Sim, acredito. Um segundo filho, a Ilha. Na TV, eu trabalhei junto com um profissional que se chama Xuxa. O Xuxa estava saindo da TV e a gente tinha muita conexão.
E o Xuxa, um dia encontrei com ele no corredor, falei, Xuxa, sério, eu tô saindo daqui, mas por que você vai sair? Não, eu tô saindo porque tem uma produtora que é do Palu, e ele vai montar uma produtora e tal. E eu falei, olha, eu gostaria que você ficasse, acho quantos anos a gente tá junto, a gente mais de muitos anos juntos, de um trabalho super parceiro. Aí, no fim, eu acabei 3 meses depois me desligando da TV. Olha que coincidência. Aí ele Olha me só. chamou, falou, Célia, você não quer trabalhar aqui? O Paulo quer colocar essa produtora no mercado. Aí eu falei, Xuxa, será? Ele falou, vem aqui. Aí fui conversar lá com o Palu. Ele era um jovem rapaz, 22 anos ou 23. Eu já tinha aí 10 anos de experiência comercial, passando por essa trajetória que eu te contei. Me encantei com o Palu e falei, olha, gostei. O Xuxa estando aqui, entendi ele, aquela força de empreendedorismo. Falei, nós podemos sim. Começamos a trabalhar, a gente tinha uma sala no New Century, pequena, e a gente não tinha o que mostrar, o que apresentar. Uma produtora que ela não tinha portfólio, ela estava nascendo, com uma essência de ser uma produtora diferenciada no mercado regional. Porque até então, os clientes regionais, que teoricamente queriam produzir filmes mais relevantes, eles iam produzir fora, São Paulo ou Curitiba. Entendi. E aí ele chegou com esse propósito de ser uma produtora diferenciada, onde o cliente regional não precisa buscar um fornecedor fora, buscar uma produtora de fora. Temos isso tudo aqui para te apresentar. E foi um desafio maravilhoso, porque Imagino. unimos forças. Durante um período ficamos fazendo um portfólio, viajava muito e apresentando essa essência. O que a gente tinha para vender era uma essência e de um conceito que era muito diferenciado. Uma produtora padrão nacional, com toda a tecnologia, profissionais à altura do que te entrega lá fora, te entrego aqui. Imagino. Começamos em junho, 1º de junho de 2001. Julho nós já tivemos produções, agosto tivemos 2 produções nacionais. Isso é muito, muito latente na minha alma, porque é muito vivo. Imagino. Setembro nós conquistamos uma conta importante durante aí muitos anos, que foi um varejo, e as coisas foram acontecendo. De uma sala nós passamos para a segunda sala, da segunda sala para um prédio maior, onde ele resolveu construir. Eu enxergo o Palu assim, altamente visionário. A ilha toda tem essa essência, fruto de um trabalho bastante direcionado, com muitos profissionais que passaram ali, que estão, e o empreendedorismo dele, porque ele é um profissional, ele é um executivo, ele é um gestor visionário. Isso faz uma grande diferença, Márcia. Imagino. Faz uma grande diferença. Ele é muito visionário. Visionário no sentido do que? Vou te contar. Tem uma nova tecnologia, precisa comprar, porque a gente não pode deixar o nosso cliente descoberto. É uma câmera diferente, é uma lente diferente, então nós precisamos, porque nossa essência é essa. Entendi. E ele não mede esforços para isso. Sim. E nisso tudo as coisas foram acontecendo. Passaram-se 10 anos, passaram-se 15 anos, e hoje eu me vejo em 22 anos dessa empresa. Olha como passou rápido. Exatamente. E olho para trás, parece que foi ontem. 22 anos, onde nós nos dedicamos de corpo e alma. Sim. De corpo e alma num propósito que nós acreditamos muito. Acreditávamos muito, acreditamos hoje e acreditamos num futuro muito promissor para essa empresa. Porque ela é brilhante, porque ela tem profissionais de alta envergadura e talento. Eu vou aproveitar a sua fala. Como construir essa missão? Eu sei que ele é muito visionário mesmo, mas todos os funcionários falam a mesma língua, né? Então, eu acho que essa cultura empresarial de vocês, Célia, ela consegue contaminar os outros clientes. Entendeu? Porque hoje sim vocês estão em outro patamar de produção, sim, já ficou referência, né, no assunto, mas tudo teve esse começo, como você falou, e esse começo ele começou realmente muito pequeno, com poucas pessoas, e que isso foi ampliando. O que você considera em relação a essa transmissão dessa cultura, além do amor? Pertencimento. Eu acho que o pertencimento ele é muito forte, ele sempre foi muito latente dentro da empresa. Sim. Onde o profissional que chega ali, ele sabe que ele tem o que produzir, o que entregar, e ele se sente pertencido, ele se sente acolhido, ele se sente... ele faz parte ali de todo esse universo. Nós temos profissionais hoje que passaram ali, que hoje estão fora do país.
Então, Sim. isso para a gente é muito orgulho, onde começou uma base aqui e onde a gente sempre deu total suporte para o profissional também buscar novos desafios. Apoiar, eu acho que o Sim. apoio é fundamental. Não precisa ter medo de Não perdê-lo, né? precisa, porque a gente forma outros. O importante, você sabe Sim. o quê? O profissional, que ele tem olhar. Passou aqui, ele fez uma trajetória dele, ele quer ir para os Estados Unidos, ele vai para os Estados Unidos. Nós Sim. temos editores, finalizadores que estão fora do país. Mas ele acaba sendo um parceiro para Mas vocês, né? muito parceiro, Sim, é sim. muito parceiro. Além de parceiro, a conexão e a sintonia, e a amizade e o respeito, porque isso é fundamental. Ele permanece, né? Isso é fundamental. Essa sintonia, o respeito com o colaborador, e saber que se amanhã ele está de volta, as portas estão abertas. As portas estão abertas. Isso é muito importante, Márcia. Com o Imagino. colaborador e com as pessoas também que estão respirando a nossa essência fora um colaborador. As portas sempre são abertas. E é essa a nossa premissa, essa é o nosso DNA. A gente costuma dizer muito, olha, as portas realmente estão abertas, que às vezes você quer chegar ali para você tomar um café, Sim. você chega para tomar um Sim. café. Sim, tem razão. Você é super bem-vinda, Sim. bem recebida. Nós temos até a experiência do professor Alberto Matias, que está aqui conosco no Sim, prédio. sim. Volta e meia o professor bate aqui na porta que ele vai tomar um café. Porque nós temos essa essência do acolhimento com o profissional e com nossos clientes, os nossos parceiros. Sim. Nossos parceiros chegam em Ribeirão, que hoje a gente tem muitos parceiros que trabalham conosco, que vêm de fora, porque Sim. hoje a ilha, hoje ela está inserida no mercado em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, e nós temos parceiros de norte a sul. Então, esse acolhimento, eu entendo que ele é necessário, porque é a nossa essência. Nós procuramos cada vez mais inserir isso. E não é nada irreal. É esse pertencimento que a gente tem muito forte no nosso DNA. E o cliente final consegue sentir Ele isso, consegue sentir. E outra coisa, o cliente entende também, independente de verba. Sim. Se estou produzindo um filme que custa, um filme grande, de 5 diárias, que ele tem um X valor, e um cliente menor de 1 diária, o respeito, o carinho é o mesmo. A atenção é a mesma. Então, esse é o nosso DNA. A ilha nasceu dessa forma. Ela está nessa forma e certamente prosperar nessa forma. Eu vou estar, com certeza, por muito tempo, porque eu adoro trabalhar, tenho muita energia, tenho muito amor, muito respeito por essa marca. Como eu te falei, é meu segundo filho, mas eu tenho certeza que essa essência ela vai perpetuar. Eu entendo que é uma essência humana e hoje as conexões humanas elas são fundamentais em qualquer segmento empresarial. Concordo. E pessoal. E a gente precisa ter uma essência única. O que você é pessoa, o que você é empresa. E a minha essência e a essência do CEO é essa, de ter esse relacionamento, esse pertencimento, esse entendimento do olhar de pessoas. As pessoas são fundamentais na nossa vida. E por isso que eu te digo, eu amo gente. E olha só, então eu vou aproveitar que você ama gente, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre gente, né? Então, você como esse profissional, essa bagagem toda que você adquiriu e que você respeita muito, né? Eu acho que às vezes as pessoas vão mudar de carreira e ela quer apagar uma história para começar outra. E como você tem tantos anos de história nesse segmento, qual é a dica que você daria como profissional, Célia? Eu acho que a essência ela nunca paga. Eu entendo isso. Um profissional que ele tem lá uma autoconsciência do início da profissão, ele não vai ser diferente se ele muda de segmento. Não, Perfeito. A autoconsciência ela é única, sabe? Eu entendo isso. E para onde você for amanhã, se eu quero mudar de foco, de mercado, de segmento. Vamos pensar, eu particularmente gosto muito de cachorro. Então amanhã eu vou abrir um pet shop. A minha essência vai continuar. Porque isso você nasce, né? Então significa, para essa pessoa que está prestando atenção aqui, então anotem que isso vale ouro, né, Célia? Então a competência técnica da pessoa para mudar o segmento, sim, faz a diferença, mas a competência pessoal, né, a essência, os valores, a trajetória, ela só contribui como reforço, né, Célia? Então, quando você muda de segmento, você não precisa perder a essência, pelo contrário, você precisa
precisa vendê-la nesse próximo segmento, né? Você desenvolve habilidades, mas a essência ela é única, né? As É. habilidades são diversas. E como ser humano, nós temos a capacidade, a inteligência de seguir qualquer outra habilidade que a gente queira. Mas a essência ela não Não muda, muda. ela não muda. E isso que eu enxergo que o sucesso. O sucesso de qualquer profissional começa na sua autoconsciência, né? Quem sou eu? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito de vida? Sim. E aí eu vou aproveitar, deixa que você está falando de gente, né? Hoje o mercado ele está muito carente de pessoas comprometidas, tem um certo imediatismo e o empresário ele está sofrendo um pouco, né? Como você vê no ramo da comunicação, porque existe muito freelance que vocês acabam apoiando em alguns projetos, né? E como você enxerga isso? Eu acho que nós estamos lidando com uma outra geração, Márcia, e a gente precisa entender. E enxergo também que a geração, essa nova geração, sem a geração antiga, eles não são nada, e a nossa geração antiga, sem os jovens, nós não somos nada. Então, nós precisamos entender essa nova geração. Eles são o quê? Mais descomprometidos com a vida, diferente da gente. E a gente precisa entender esse olhar deles. Não é? Eu penso muito isso, a gente lida com muito profissionais muito jovens, muitos freelancers, por exemplo, que você disse, isso é muito real, às vezes nós temos aí 40 profissionais na nossa equipe, mas compõem mais 20 freelancers, 30, dependendo do momento, do projeto, né? E se a gente não entender essa essência, fica mais difícil, porque o jovem realmente hoje ele tem um outro perfil. O jovem hoje, muitos não têm mais carro, porque eles não querem mais saber de carro, eles preferem andar de bicicleta ou a pé, ou de Uber, né? Então, nós precisamos realmente entender essa essência que nós aprendemos muito com eles e fazer com que eu acho que ensiná-lo é importante, porque a maturidade ainda não tem, mostrar a ele que ele pode e deve ficar, de repente, até um pouco mais tarde num set de filmagem, que ele precisa se comprometer da forma que nós temos o nosso comprometimento, ao mesmo tempo a gente entender a dor dele, sabe? E aí é o equilíbrio, porque nós precisamos muito ter o equilíbrio. E nos últimos anos, e de agora em diante, será assim. Eu entendo, mas a geração nova está tomando conta do mercado, mas sem a nossa geração que tem outro olhar, eu acho que também não dá certo. Precisa ter o olhar mais maduro com A o olhar jovem mescla para das gente, gerações, né? para entrar a engrenagem funcionar perfeitamente. Eu aprendo todos os dias com eles, eu acho fantástico. E, ao mesmo tempo, quando eu preciso de ensiná-los, com muito respeito e muito amor, acho que você precisa ir por esse caminho. Esse caminho é menos sofrido. E é desse caminho que nós precisamos de você. Tudo bem? Tudo bem, pronto, é diálogo. E respeito com ele como ser humano, que aí entra a nossa essência. Perfeito. Olha lá, você está misturando, né, essa essência com a habilidade atual versus essa nova situação geracional, né? Então não Exatamente. precisa excluir. De jeito algum. Você precisa conectar para que Exatamente. possa potencializar essa entrega, esse resultado, é isso? Exatamente. E com um acolhimento muito próximo, que volta a dizer que esse é meu olhar, especialmente meu olhar, Célia. Um respeito como ser humano, o acolhimento como ser humano. A bagagem ainda é jovem, ele ainda vai passar por muitos processos, possivelmente muitas dores, são imediatistas. Aí é o momento de você equilibrar esse imediatismo. A vida não funciona muito assim. O que você almeja para o seu futuro? Eu quero morar em São Paulo. Aqui é a base para você. Te dou total poder para você fazer isso, que você aprenda da forma correta, para você não sofrer lá no futuro. Então, é dessa forma. O comprometimento é importante. Hoje eu enxergo muito o comprometimento que a gente precisa muito buscar num jovem. E a partir do momento que a gente tem esse respeito com ele, mostrar que ele precisa disso, ele entende. Ele entende. O jovem hoje não adianta ir na pancada, que ele não vai entender. Então, é sempre com respeito, com amor
E com a empatia da gente mostrar a ele. E se a gente também entende que não serve, não serve mesmo. Muito obrigada, não dá. Porque aí a gente também tem uma grande responsabilidade, Sim, não é verdade? para entrega para o É cliente. muita responsabilidade. Então, se a gente já entende que não serve, não serve. Muito obrigada. E se a gente entende que o profissional ele tem o olhar e ele tem a humildade para seguir a diretriz, tá tudo certo, né? E aí a gente aprende, a gente ensina e nós vamos caminhando, porque eu entendo que a vida é um eterno caminhar de aprender e de ensinar todos os dias. Graças a Deus, Não é né? verdade? Aprender e A ensinar gente se todos os sente dias. vivo, né? Aprendendo, trocando Exato, com experiência. certeza. Essa questão da colaboração, do compartilhamento de informação, de ideias, hoje ele está em alta no mercado, né, Célia? E você tocou num assunto relevante que é conectar esse jovem, explicar para ele, né, que existe um trajeto, existe um método de entrega que ele precisa respeitar. E essa comunicação assertiva, quais são as dicas que você poderia ressaltar isso para o empresário? Eu acho que o primeiro passo, Márcia, é a gente conhecer o profissional. Um Conhecer. profissional jovem. Ele chegou, a gente precisa conhecer, né? É óbvio que isso demora um determinado tempo. E eu vou te dar alguns exemplos. Aqui a gente tem sempre profissionais que vêm conhecer a produtora de várias faculdades. E onde a gente até forma profissional que está terminando audiovisual, publicidade e propaganda, e os coordenadores trazem para conhecer uma produtora diferenciada. E normalmente o coordenador fala, olha, esse profissional, esse jovem, ele tem um perfil para arte, esse profissional tem perfil para pós, e a gente vai trazendo para conhecer um pouco mais. Dentro de uma turma terminando a publicidade ou audiovisual de 40, 3 se destacam. Vamos conhecer esses profissionais. Conhecer, deixar a oportunidade para eles conhecerem um set de filmagem. Querem conhecer? Quero. E a gente também conhecer aquela essência, sabe? Então, o primeiro passo é o conhecimento. Entendi. Conhecimento do profissional. E a gente enxergar com a maturidade que a gente tem, a gente entender o caminho que a gente pode trilhar o profissional, se ele realmente tem potencial para o nosso universo, Sim. e tentar formá-lo. Porque o que a gente precisa é formar profissionais, especialmente na nossa área, o audiovisual em Ribeirão Preto. Nós somos carentes de profissionais. Sim. Então, a gente precisa, muitas vezes, trazer profissional de fora, que seja diretor de arte, que está sempre... Nós temos aqui diretor de arte, mas às vezes coincide de ter 2, 3, 4, Dependendo do 7 projeto, né? simultâneos. Sim. E a gente precisa compor equipe. Então, normalmente vem de fora, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. Então, essa formação de profissionais a gente procura ter. Foi o que eu falei para você. Aqui já passou vários profissionais com muito olhar e competência, ficou aqui um determinado tempo, nos ajudou muito, ajudou a produtora a crescer, depois bateram asa. E para a gente hoje é um orgulho saber que nós temos um profissional que está na Irlanda e trabalha na área. E tem o Rodrigo Hilbert, que está nos Estados Unidos, em Boston. Então, para a gente é muito bacana isso. Então, é esse olhar que nós temos, o primeiro passo, conhecer o profissional. O profissional jovem, qual é a habilidade dele? Coloque ele para participar de uma reunião, de um set de filmagem, de uma pós-produção, e a gente conhecendo. Tem habilidade? Vamos juntos formá-lo? Vamos. Então, eu acho que essa primeira conexão ela é muito importante, esse primeiro conhecimento, e a gente dá a oportunidade para formar esses jovens. Volto a dizer, no nosso universo, o audiovisual realmente ele é carente regionalmente, e o nosso papel é conhecer os profissionais que podem, os futuros talentos que podem se destacar. Eu acho interessante você comentar sobre a questão de prepará-lo, né? Você precisa conhecê-lo e prepará-lo. Sim. Então, a mentalidade do empresário hoje, na maior parte dos segmentos, ele espera receber pronto. E talvez vocês se frustram um pouco menos, porque vocês já sabem que vocês vão recebê-lo e vai prepará-lo. No meu segmento também da construção civil é muito difícil, né? Porque não é interessante ser gerente condominial, Sim. zelador, porteiro, né? Então, as pessoas
tem esse preconceito, né? Tipo, não vai valer a pena. Esse é o último caso. E aí a gente pega uma mão de obra muito, muito difícil mesmo na Entendi. operação, Célia. E justamente a Mafra, ela pensa como vocês. Ok, nós estamos disponíveis para receber as pessoas que estão comprometidas com o cliente final, ponto, né? Exatamente. As competências técnicas, as habilidades, nós preparamos dentro de casa, porque a gente tem um olhar diferente, porque a gente respeita muito a questão de processo, hierarquia, né? Porque nós precisamos montar uma cultura organizacional Sim, dentro do condomínio que ela seja coerente com as pessoas que vivem. Então, eu não tenho como entregar a fórmula pronta, entendeu? exatamente. Porque cada empreendimento, ela tem uma necessidade. Então, a gente chega, a gente vê as deficiências, as carências, daí a gente monta um plano de ação, um diagnóstico para aí começar o trabalho. Então, quando eu vou contratar, às vezes o pessoal até me pergunta, Márcia, qual é a pré-seleção, né, para trabalhar na Sim, Mafra, nas operações? Eu falo, olha, eu conto uma historinha. E dessa historinha você vai me dar a sua opinião. sim. É a forma de eu pré-selecionar mais fácil, Entendi, entendeu? certo. Eu não posso colocar ele num ambiente como você consegue, Exato. mas eu faço a pergunta. Então eu conto a história, tem um divisor de águas aí. Uhum. Se ele se posiciona como vítima, como, nossa, muito difícil, Sim. muito tenso, não Aham, sei se eu dou conta, aham. eu recuo essa seleção, eu acabo deixando de segundo plano. Agora, se a pessoa chega e diante desse cenário, né, ele consegue ter responsabilidade pela entrega, independente do nível de competência Sim, que ele tem, mas se ele se compromete a entregar algo com responsabilidade, com autonomia, com respeito, ele já vai para uma próxima fase de seleção, entendeu, Célia? entendi. Porque se a gente não olhar para o nosso cliente lá fora e perceber que todos estão precisando trabalhar, sim, todos querem muito a vaga, só que dentro do nosso nicho a gente pré-seleciona quem é responsável. Entendi, Entendeu? perfeito. Porque aí sim eu posso ensinar ele passo a passo Sim, os nossos processos de trabalho, nossos formulários, o nosso nicho melhora e aí sim a gente consegue entregar uma experiência para o nosso cliente diferente, né? entendi, perfeito. Então, esse é o nosso olhar. Entendi. E eu até entendo, o seu olhar, é um pouco diferente do nosso, porque a gente tem como trazê-los para dentro do nosso núcleo, entender se ele tem realmente o tino para qual área, Sim, ou pós-produção, ou de repente equipe técnica, ou a produção em si, direção de arte, e entender o brilho no olho. Quando você está sim. junto com o profissional, você entende, jovem, você entende que ele está com tanto desejo, com tanta vontade, com tanto empenho, fala assim: esse profissional vai ser um profissional bom. Esse Sim, profissional vai ter uma boa trajetória. Então vale a pena lapidá-lo. sim. E realmente a gente tem. E eu até entendo o seu outro ponto também. Porque a partir do momento que você se conecta com um profissional e faz essa pergunta, você também possivelmente já olha no olho dele. Porque independente da função que é a pessoa fazer com prazer, Com amor. com amor. O protocolo é o amor. Com prazer, com amor, independente do que for. É, é. Você, por exemplo, como você lida, o seu nicho é bastante específico, eu observo isso muito quando às vezes chego em algum prédio, numa portaria. O bom dia do porteiro ele é diferente. É diferente. Então isso cativa, É. independente de onde ele está. É O porque o bom dia respeito tem que tá prevalecer. gostoso eu estar trabalhando ali. É, Então, bom dia, que apartamento a senhora vai? Com quem a senhora quer falar? é. Isso eu acho que é a premissa, sabe, Márcia? E eu venho lá com a conexão humana, que independente do que for, que área é a sua, que É. função, se a gente não tiver a conexão humana, a gente não tiver essa essência e autoconsciência do que a gente quer seguir, o que a gente quer fazer. Mas o primordial começa aqui na base. E eu sou muito feliz com tudo isso, Márcia. Eu tenho muito orgulho da ilha. E ela, para mim, é um segundo filho que eu coloquei no mundo junto com outras pessoas e vimos progredir, prosperar, florescer, virar uma árvore, uma árvore frutífera, né? Que hoje tem muitas pessoas envolvidas ali que vivem. E quantas entregas bonitas. Para mim, a maior satisfação, eu vou te dizer,
Não é nem um negócio fechado. O negócio fechado, ele é automático. É óbvio que a gente ganha e perde todos os dias. Faz parte do ciclo da vida, né? Mas o melhor, para mim, a melhor motivação quando o cliente olha para o filme dele e ele fala: muito obrigado, eu não sabia que minha empresa era dessa forma. Quando ele vê num audiovisual bem feito, bem produzido. Quando já tive a oportunidade de ver cliente chorando. Eu imagino. Então eu penso assim, essa é a minha satisfação, atingir o objetivo, essa é a minha empresa, essa é a minha essência. E aí o dinheiro é secundário. Tem um nutriente aí que você citou que eu quero reforçar, a questão da gratidão, né? Sim. Então, essa gratidão pelo processo, pelas pessoas, pelo envolvimento, pelo aprendizado, é um nutriente para o sucesso, você não concorda? Eu concordo, não tenho dúvida. A gratidão sempre, que eu falo para você também. Não importa a verba. O cliente tem X ou Y ou Z. O respeito, o carinho é o mesmo, o trabalho é o mesmo, a energia é a mesma, o amor é o mesmo e a gratidão é a mesma. O que é mais importante é a gente ter essa essência em qualquer situação da vida. Para mim, essa é a minha premissa de vida e a minha premissa de trabalho. E eu quero seguir aí uma jornada muito grande trabalhando, eu tenho bastante energia. Sou jovem, meu filho tem 38 anos, embora comecei minha vida, sou jovem ainda, me considero jovem, mas graças a Deus me estabeleci no mercado, tenho minhas conexões aqui bastante estabelecidas. Está sendo humilde nos comentários, bastante, olha só. de respeito, até amizade, porque hoje a gente... Um cliente, ele se torna amigo. Eu costumo dizer, a partir do momento que eu chamo de amigo, eu tenho muito hábito de chamar de amigo porque ele virou meu cliente. Então, isso é muito gostoso. Virou, eu não falo o meu, falo o nosso, porque na realidade a minha essência é a empresa. Virou o nosso cliente. Sim. É o nosso cliente que te liga pedindo uma indicação de alguma coisa que não esteja envolvida com a situação dele. Eu tenho o prazer de poder ajudar. Se eu não sei, eu vou em busca para tentar ajudá-lo. Verdade. Entendeu? E é isso. Olha que delícia esse podcast, tá vendo? Eu falei que ia ser incrível. Te agradeço. Gratidão, Célia, pela sua entrega, pela sua história, por contar um pouco sobre o meio, né, da comunicação, como você conduz todo esse processo, como a empresa trabalha, isso pra gente é uma honra. Já vai dar até para ter vários outros podcasts, olha aí, ó. Eu estou à disposição, o que eu puder contribuir, conte comigo. Muito obrigada novamente pela oportunidade. O Rodrigo, que faz um tempo que estava me convidando, e eu estava mergulhada em vários projetos, e o tempo acaba ficando curto. Peço desculpas e também agradeço a oportunidade. Desejo muito e muito sucesso para vocês, que são lutadores, competentes e merecedores. Obrigada, aceito. Olha, pessoal, olha que delícia esse bate-papo com a Célia. É realmente uma pessoa muito iluminada. Olha só que delícia de estar falando um pouquinho de tudo aí, mas o foco é ser humano. Viu que o sucesso ele tem vários ingredientes e ela citou com muita maestria. Então, gratidão por vocês estarem aqui com a gente. Comente, compartilhe. Foi um prazer. Obrigada.